Eu me chamo William, sou economista, sou especialista em engenharia econômica, mestrando, termino agora no mês que vem o meu mestrado também em engenharia de produção. Eu tenho a felicidade, né, de ser paraense, nasci no Pará, mas há muito tempo moro aqui em Foz do Iguaçu, amo essa cidade, a cidade adotou minha família, abraçou minha família, e eu me sinto paranaense / paraense agora, né? E isso é algo maravilhoso de pensar, porque nós temos vivido tempos muito convulsos aqui no Brasil, e esses tempos convulsos têm chegado até a sociedade civil, né? Todos aqueles que querem um Brasil melhor, que lutam por um Brasil melhor, deveriam tomar uma atitude um pouco mais firme em relação à política e tirar as pessoas que estão fazendo mal para esse país e tentar se postular e colocar propostas e pautas diferentes para o Brasil que a gente quer ver daqui a algum tempo, né? As futuras gerações, elas vão cobrar de cada um de nós aquilo que a gente está fazendo hoje. E nesse momento de indignação, né, civil, eu resolvi me postular a deputado federal. Tenho uma experiência muito vasta já em análise econômica, sou consultor financeiro também de empresas, e ao mesmo tempo, né, como me dedico também à área acadêmica, também sou bolsista pesquisador da Universidade Federal de São Carlos. E isso aí, com muito prazer, vejo que a educação transformou minha vida desde o princípio, vamos dizer assim mesmo, que vim de uma família de baixa renda, ver como a educação me possibilitou chegar a patamares aonde a minha família não conseguiu alcançar, mostra que outro Brasil é possível, desde que você tenha uma igualdade de oportunidades, boas propostas e, claro, alguém interessado em fazer coisas diferentes, né? William, você é um rapaz que está acompanhando pelo vídeo e está vendo, você é jovem, bem jovem. Qual a sua idade? 28 anos. 28 anos, muito bem. E chegando em Brasília, William eleito, qual será a sua principal discussão, principal projeto para começar a sua carreira como político? Nós temos duas principais pautas que basicamente regem toda a nossa programação e pautas legislativas, né? São o combate a privilégios. Eu acredito que a classe política e o Estado brasileiro têm se mostrado bastante, vamos dizer assim, absolutistas em vários aspectos. Nós temos vivido, por exemplo, tempos onde o auxílio moradia, o auxílio terno, o auxílio combustível, como se o salário do deputado não fosse suficiente. Nós temos visto juízes e desembargadores ganhando acima do teto salarial, super salários, 2,5 bilhões sendo gastos, por exemplo, com super salários, 5 bilhões sendo gastos com fundo eleitoral. Então, acho que o combate a privilégios, ele é uma pauta que tem que estar norteando a vida pública, primeiro porque não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de impostos. E esse pagador de impostos merece respeito, merece uma atenção especial da parte dos seus representantes. E nós estamos ali para servir. A ideia de você ser um servidor público, você não se servir do público. Então, eu acredito que essa é a pauta principal, o combate a privilégios. A segunda pauta é a pauta de educação, que é uma pauta que eu sou muito caro, justamente por ter vivido e estar vivenciando, claro, todos os dias na área acadêmica. Não existe nenhum tipo de sociedade desenvolvida sem um investimento em capital humano, sem um investimento em educação. E eu acredito que a gente tem que reformular a nossa mentalidade do que é educação pública, né? Em qualquer lugar do mundo você vai, educação pública, o rico paga. Aqui no Brasil, o rico não paga. E quem financia normalmente é o pobre. Então é algo que a gente às vezes pensa e poxa, se a gente poderia estar redirecionando recursos da educação, do ensino superior, por exemplo, para o ensino básico, que é o foco da produtividade, é onde cresce a produtividade da economia de um país, nós estamos gastando dinheiro para financiar pessoas que têm condição de pagar uma faculdade. Eu sou daquele estilo de que pensa, curso superior é para todo mundo e gratuito para quem precisa, não para o rico que tem condição de pagar a faculdade. E eu acredito que essa é uma visão, obviamente, um pouco nova, mas são as duas pautas que mais me são caras. A pauta de você reformular justamente a educação brasileira e, ao mesmo tempo, também olhar para esse combate de privilégios. E como garantir educação gratuita do ensino superior para essa maioria da população que é pobre, que é carente, que é vulnerável, que tem menos condições de recursos, né? O que normalmente outros países fazem, países desenvolvidos, é você trabalhar com bolsas de estudos. Você chega, ao invés de você avaliar a sua renda. Se você tem um teto, um limite de renda, o Estado vai lá e financia a tua faculdade como um todo. Mas financiar sem necessidade de retorno. A classe média também pode haver, por exemplo, alguns outros estilos, por exemplo, de financiamento. E a classe que tem condição
financiaria e pagaria a faculdade. Essa mentalidade é justiça social. A gente não... Infelizmente, aqui no Brasil, tudo é muito polarizado, né? Você vai falar uma coisa desse estilo, aí a pessoa pensa, você vai querer privatizar a educação. Não é privatizar a educação, mas é olhar a realidade. A Pontifícia Universidade Católica do Chile, por exemplo, tomou conta praticamente dos rankings daqui da América Latina, e a USP perdeu o lugar como melhor universidade daqui. Por quê? Porque ela começou a observar de que o ser público não é ser gratuito. O ser público é gratuito para quem precisa da educação gratuita. E isso é algo muito importante de se lidar. E essa proposta, essa visão, ela caminha junto com a política de cotas ou é diferente? A política de cotas é algo bastante interessante. E eu volto a dizer que o Brasil tem um problema grave e sério de resolver problemas crônicos com paliativos, com band-aids. Você não pode tratar um câncer com ibuprofeno. Você tem que tratar câncer com quimioterapia. E isso é necessário a gente olhar para o ensino básico como um agente de igualdade de oportunidades. Se eu não olho para o ensino básico com essa visão, olhar para a primeira infância, olhar para o ensino fundamental 1 e 2, olhar para a formação docente, só para você ter noção do que eu estou falando, a cada 10 professores, 6 são formados EAD. Nunca tiveram contato com sala de aula. A nossa formação docente está totalmente capenga. E se nós não paramos e revisitamos isso, aonde nós vamos chegar no Brasil? Sempre vamos precisar do sistema de cotas. O sistema de cotas vai ser uma coisa que era paliativo e vai ser eterno, se nós não resolvermos a estrutura. E, infelizmente, Alexandre e Moacir, nós não estamos fazendo o dever de casa na base. Nós não estamos mudando as estruturas do Estado brasileiro e as estruturas da educação brasileira para poder fazer, literalmente, que aquela pessoa humilde, aquela pessoa que não tem condição, o negro, o branco, o indígena, tenha igualdade de oportunidades na hora da saída. E essa que é a grande discussão. E de onde vai vir o dinheiro para poder fazer essa formação docente? Como nós vamos melhorar essa formação docente? Vixe, tem 1001 coisas que a gente pode discutir hoje aqui. William, você apresentou basicamente duas reivindicações, duas ideias, que é essa questão das benesses que a Câmara Federal tem, com os auxílios, com os penduricários, e também essa questão da educação, com as cotas, o acesso à universidade pública. Mas, como deputado por Foz do Iguaçu, quais são as suas demais ideias para a nossa cidade? Então, nós temos que sempre pensar de uma maneira muito macro, mas ao mesmo tempo observar a questão regional. Eu sou um municipalista assim, convicto. Eu acredito que o poder está muito centralizado em Brasília. Os prefeitos sempre estão ali buscando com a bandeja um pouco de recurso. Não, por favor, me dê um pouco do fundo de participação dos municípios para ver as coisas acontecerem. E a verdade é que as decisões e os cidadãos não estão em Brasília. Não estão ali nos grandes centros de poder, mas estão justamente nos municípios, aonde deveria estar sendo executada a política pública. Então, eu sou um profundo defensor, e isso aí não só vai ajudar a Foz do Iguaçu, mas também eu acho que o Brasil como um todo, todos os municípios brasileiros e estados, de que toda e qualquer boa política pública tem que ser direcionada nos municípios e nos estados. E isso aí é recurso. E nós falamos muito da repactuação federativa, né? De você descentralizar poder, descentralizar competências e descentralizar recursos. Você não pode só jogar competências, porque senão aí você atola o município e o estado. Mas você tem que descentralizar as competências e os recursos para que os estados executem a política pública de uma maneira efetiva, atendendo a demanda da população e atendendo aquilo que o povo almeja. Brasília, isso eu volto a dizer, Brasília não sabe a diferença entre um município no Sergipe, um município lá no Rio de Janeiro e um município aqui em Foz do Iguaçu. Eles não sabem o que nós precisamos de verdade. Então, quem sabe o que precisa de verdade é o prefeito, é o governador. São pessoas que estão mais próximas de nós, os representantes nossos mais próximos, que sabem os anelos da sociedade paranaense e iguaçuense. William, outra questão que você coloca na sua candidatura, agora nessa largada da candidatura, eu dei uma olhada lá nas suas redes sociais, é essa questão da fiscalização e desburocratização do Estado. Sim. Né? Eu já peguei alguns textos e algumas lives suas nesse sentido. Em resumo, o que pode ser feito nessa área para melhorar a condição do país? Vamos lá. Essa questão de fiscalização, e eu volto a dizer que a estrutura do Estado brasileiro é feita justamente para que a fiscalização seja capenga, e isso é muito triste de falar. Começa logo nos nossos tribunais de contas do Estado, as indicações políticas e não técnicas que estão sendo feitas. Todos os mandatos aí, os últimos da nossa democracia, a gente está vendo tanto o TCU quanto o TCE sendo politizado, sendo
achincalhado com pessoas que às vezes não têm nenhum tipo de competência contábil para tomar conta das contas dos estados e municípios e também da União. Isso é um. 2, a politização desses órgãos fiscalizadores, que o TCU ele tem esse know-how. Convenhamos, um deputado tem um poder, mas o poder do deputado é limitado. A comissão que toma conta disso de fiscalização e controle na Câmara Federal, por exemplo, ela tem uma estrutura muito exígua em comparação à estrutura que tem o TCU. Se nós não temos um TCU forte, um Tribunal de Contas forte para olhar o que está sendo feito, o que vem de planilha contábil não é suficiente para os deputados estarem fiscalizando. Então nós precisamos reforçar, modificar, por exemplo, como um ministro do TCU é indicado. Isso aí dá para fazer, isso é através de PEC, claro, dá trabalho para aprovar, mas se você se coloca à disposição para fazer a coisa acontecer, busca apoio, tem poder de diálogo, tem poder de interação, e eu digo sempre, respeito com o outro, né? Porque é o que falta hoje na política brasileira, você sentar e dialogar e conversar, fazer a boa política, que a boa política se faz isso conversando num bom café, e você consegue atingir esses objetivos, né? Ou seja, eu partilho do pensamento, por exemplo, que as nossas instituições, elas têm deixado a desejar na hora de fiscalizar, em todas as instâncias, tanto na instância legislativa quanto na instância judiciária. Né, nós temos aí o foro privilegiado tomando conta dos 55 mil políticos na mão de 11 ministros, aonde já se viu em nenhum país do mundo existe uma quantidade Na Alemanha só tem uma pessoa que tem foro privilegiado, que é o presidente. No Brasil, são 55 mil políticos que têm um foro específico para que todos os julgamentos e processos sejam somente para eles. É claro que isso é muito poder na mão de 11 homens, né? E eu acredito que a luta está... Por sinal, é um projeto do senador Álvaro Dias, não tenho nenhum tipo de preconceito de dizer que é um projeto do senador Álvaro Dias, do fim do foro privilegiado, e eu acredito que bons projetos têm que ser ditos, né? Aquilo que se faz de bem tem que ser mencionado. Certo. Mudando um pouco do campo das propostas, para tu um pouco mais da tua trajetória e preparação também. É a primeira vez que você concorre a uma eleição, a um cargo eletivo? Sim, é a primeira vez. E normalmente as pessoas que quando entram na política partidária, entram na disputa de eleições, elas começam como candidato a vereador. Uhum. Por que você optou por esse caminho diferente e como é que foi tua preparação política? Claro, sim. Olha, é assim, eu sempre digo assim, o Partido Novo tem um diferencial muito grande, gente. Esse partido, né, ou seja, quando eu entrei no Partido Novo em 2017, eu me encantei pelo partido, pelas propostas que o partido tem e a visão que o partido tem de mundo, né? São pessoas comuns, como eu, que nunca participaram da política. Nós estamos falando aí de empresários, Vinícius Poiti, por exemplo, que está saindo agora do governo do estado de São Paulo. Você vê o Romeu Zema, empresário, nunca se meteu na política também, se meteu também para ser governador já direto e ganhou no primeiro turno. E está liderando. E está liderando agora a corrida eleitoral em Minas Gerais, com 47% de aprovação, o estado mais transparente e que mais atraiu investimento no meio da pandemia, 280 bilhões. Só para comparação, o PT conseguiu 14 bilhões em 4 anos. Então, o que nós estamos dizendo aqui é assim, um partido de pessoas comuns, cidadãos comuns, que saíram da indignação, saíram de ficar reclamando todo o tempo dos políticos, e assim, os políticos, que ladrão, safado, não. Mas aí a gente olha e fala assim, poxa, por que não eu, pessoa de bem, né, autônomo, consultor financeiro, economista, que tenho capacidade técnica, por que não colaborar para poder ver a minha nação crescer, ver o meu povo prosperar? E aportar também um pouco, eu acredito que a gente não tem que ver a política como uma carreira, né? Infelizmente a gente vê muito político aí vendo a política como um trampolim para ficar rico. Nós temos que ver isso como um serviço, uma contribuição que você está dando para a sociedade, de você ir fazer o que você tem que fazer e depois tocar a tua vida, né? Infelizmente no Brasil o que mais se vê é o político de carreira, tá com mais de 50 anos como político, não quer largar o osso, e o que a gente precisa é de renovação nesse país, né? Exatamente. Você falou a questão aí até o Alexandre brincou, Lula, Bolsonaro, Lula, mas o Novo tem o seu próprio candidato, que é o Felipe Dávila, né, como candidato à presidência da República. Você pode apresentar um pouco para a gente essa liderança? Porque quem fala do Novo lembra de quem? João Amoedo, né, que foi talvez um dos grandes precursores do partido, mas o Felipe Dávila. Cara, eu conheci o Felipe Dávila pessoalmente. Para mim, uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso e, ao mesmo tempo, uma pessoa que está disposta a dar tapa a cara pelo Brasil. Isso aí é algo difícil de se colocar. Você enfrentar uma polarização como essa que nós estamos vivendo, né? Ou seja,
ou você é o famoso fla-flu, né? Ou seja, ou você é um ou você é outro, faz com que a gente escolha sempre o mal menor. E isso no Brasil tem sido um recorrente muito, muito triste. Né? Nas últimas eleições era Dilma contra Aécio, era o Serra contra... E sempre aquela mesma turminha e polarizando o bem contra o mal, a direita contra a esquerda. E eu acredito que o Brasil tem que olhar para frente, né? A gente tem que olhar para frente, ao invés de ficar olhando sempre para o lado de ideologização e maniqueísmo que essas pessoas ficam fazendo, tentando fazer com o povo. Nós temos que olhar pessoas técnicas, pessoas decentes e, ao mesmo tempo, pessoas com boas propostas. Essas três coisas um bom político tem que ter. E o Felipe tem. O Felipe ele é cientista político, ele é mestre em ciências políticas por Harvard, tem fundador do CLP, um centro de liderança pública, formou mais de 10 mil servidores públicos em todo o Brasil. Ele é aquele cara que executa políticas públicas, ajuda que os municípios e os estados executem política pública. É uma pessoa que tem 10 metas aí para fazer o Brasil decolar como nação. É um liberal de carteirinha, não vou dizer não. Ou seja, nós aqui, eu sou um liberal do ponto de vista econômico. Acredito que é livre mercado, é livre iniciativa, é um Estado menos interventor, é um Estado focado naquilo que interessa. Quando a gente fala assim mesmo, eu quero o Estado mínimo, não é o Estado mínimo que a gente quer o Estado eficiente, é o Estado que esteja preocupado com o quê? Com saúde, com educação, com segurança, não preocupado, por exemplo, com uma fábrica de camisinha, que é o que o Brasil tem hoje e administra. Agora, quais são as prioridades nossas? Entendeu? Qual é a nossa prioridade? A gente perde tempo, Moacir e Alexandre, gastando o nosso capital humano e o capital também financeiro em quase 600 estatais no Brasil. Então, você é a favor da privatização? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Literalmente, tudo que for possível que a iniciativa privada esteja gerindo, melhor. Vamos focar o nosso Estado naquilo que interessa, naquilo que é importante, que é saúde, educação e segurança. O restante a gente consegue já sempre conciliar uma parceria público-privada, uma PPP, ou privatizar de uma maneira um pouco mais brusca, dependendo da situação. Pegando uma palhinha aqui antes da próxima pergunta, em relação à privatização da Eletrobras. Sim. Qual que é a tua avaliação, a tua opinião? O projeto era muito ruim. O projeto que foi aprovado é muito ruim. O projeto que saiu da mesa do Paulo Guedes era bom, muito bom. Só que aí a Câmara literalmente chegou na Câmara e eu volto a dizer, a gente pensa que é votando no presidente que a gente vai mudar o país, é votando nos deputados. Você escolhendo um bom deputado é o que vai fazer a grande diferença. Chegou na Câmara, o projeto foi todo deturpado, colocaram um bocado de jabutis, colocaram que nós devemos financiar termoelétricas em pleno século XXI, onde está todo mundo indo para as renováveis, o Brasil ainda está insistindo em termoelétrica, em energia fóssil, né? Nós estamos ainda com aquele apreço a Petrobras, dizendo assim, meu Deus, a Petrobras, petróleo é nosso, sendo que daqui a pouco tempo a empresa provavelmente vai valer muito pouco, justamente por essa reviravolta que o mundo está dando para as energias renováveis. Nós temos que começar a pensar como nação e o futuro que essa nação vai ter. A longo prazo, qual é a perspectiva que nós temos como nação? O que é estratégico? E eu volto a dizer que é o que normalmente se fala, né? Não, mas a Petrobras ela é estratégica. Não. Ele fala assim, ela é estratégica para quem e para quê? Ela é estratégica para o povo brasileiro, para que a gente olhe como nação, para o futuro dessa nação e veja ela, por exemplo, com a meta de carbono zero, ver a energia renovável tomando conta da nossa nação como um todo, né? Em relação ao preço da Eletrobras, não da Petrobras, e da Eletrobras, dessa privatização que ocorreu agora. Pois é, mal feita, Alexandre, muito mal feita mesmo. Eu acredito que, por exemplo, o Estado não perdeu o Golden Share, né, que é o poder de veto, ele somente abriu o capital. Outra, ele colocou os famosos jabutis lá dentro, né? A Câmara mais bem colocou vários jabutis lá dentro do projeto e basicamente emporcalhou o projeto. E é muito possível, não vou dizer que não, que a energia elétrica aumente com essa privatização mal feita, tá? Só para avisar. Para a gente fechar o quadro ali, a gente falou do cenário nacional, a gente vai dar uma acelerada. Agora falando do estadual. Uhum. O Novo não lançou nenhum candidato a governador ou a senador, né? Aqui pelo Paraná. Qual que é a posição de vocês em relação aos 9 candidatos a governador e aos 10 candidatos a senador? Tem algum apoio declinado? Então, o Partido Novo não tem ainda fixado um apoio para governo. A gente sabe que, infelizmente, o que nós temos hoje é um cenário também bastante polarizado aqui e, obviamente, que não existe uma possibilidade de apoio ao Requião.
Mas o que a tendência natural é que o governador Ratinho se reeleja. Mas não é um apoio explícito, não existe um apoio explícito do partido em relação a isso. A Senado existem conversas do meu partido com o Sérgio Moro, né, do Podemos, do Podemos não, perdão, do União Brasil, né, que ele trocou de partido, do União Brasil. E essa conversa está bastante adiantada, né? O próprio Sérgio Moro lançou no Twitter dele uma informação dizendo justamente que era para ele olhar, que o povo brasileiro olhasse para o Felipe Dávila como um possível candidato também, junto com o candidato do próprio partido dele. Então, são conversas bastante adiantadas, né? Muito bem, William, nós estamos aqui conversando com o candidato a deputado federal pelo Novo por Foz do Iguaçu. William, as convenções foram feitas, hoje nós temos 22 candidatos para deputado federal por Foz do Iguaçu. E como é que você vê essa quantidade de candidaturas, e principalmente a sua, que vai disputar justamente com esses demais 21 e com figuras conhecidas e também com 2 candidatos que já são deputado federal por Foz do Iguaçu? A verdade é que é a batalha de Davi contra Golias. Isso aí, infelizmente, a coisa é bem complicada, porque nós sabemos que são gigantes, né? E são gigantes não só do ponto de vista de conhecimento, Alexandre, mas também são pessoas que estão lançando milhões na campanha. São dinheiro justamente dos contribuintes. Você está ouvindo a gente aqui, está ouvindo um candidato que não usa fundo partidário. Toda a nossa campanha está sendo baseada nessa comunicação com as rádios, nessa comunicação com a sociedade civil, em sair nas ruas, sair nas praças, falar com as pessoas. Esses dias agora eu estive na Vila Portes ali conversando com os empresários um a um, né, entrando nas lojas, conversando, mostrando um pouco das minhas propostas. Eu acredito que a boa política se faz assim. E mais, se nós pararmos e pensarmos, 5 bilhões foram direcionados para a campanha política, 5 bilhões foram direcionados para poder fazer santinho de político. Qual é a noção que nós temos de um país que está passando fome, de gente que está passando necessidade, e nós estamos gastando 5 bilhões em campanhas eleitorais? Como foi que foi feita, né, a eleição passada com 2 bi e agora precisa de 5 bi? Então, são prioridades que, infelizmente, o povo brasileiro vê invertida na sua classe política, sabe? E essa classe política, assim, ela continua com isso, e é perpetuação do poder. A gente pensa que fundo partidário é para ajudar o pequeno candidato, o candidato que está saindo pela primeira vez. Não, é para os caciques políticos, para as pessoas que já estão no poder e que querem se manter no poder também. Sim. Vou fazer 3 perguntas em uma aqui, mas em etapas, né, para ficar mais fácil de a gente fazer o ping-pong. Você não declarou, agora falando de finanças, aproveitando esse gancho que você falou de recursos e tal, você não declarou o patrimônio para a Justiça Eleitoral. Eu te pergunto, houve algum problema na entrega dessa lista, né, desse documento, ou efetivamente você não tem patrimônio, logo não precisou declarar? Não. É uma questão mesmo de não declarar. Eu não declarei patrimônio. É assim, é aquela coisa que eu digo sempre, Alexandre, a gente tem que ser totalmente honesto e transparente no que a gente faz. Eu sou consultor, sou mestrando, recebo uma bolsa de mestrado também da minha faculdade, e tenho o prazer de dizer isso, ou seja, faço parte da classe média, minha família é uma família de classe média, nós estamos aí todos os dias. Sei o que é pagar um boleto, coisa essa que é a classe política. Então, mas assim, desculpa interromper, porque não dispõe atualmente de bens, é isso? Sim, isso. Não, tranquilo, normal. Também casa alugada, eu e uma Cira aqui, também se juntar os 2 pés de meia não dá uma chuteira. Então é tranquilo, é só para entender mesmo. Mas nesse sentido, eu queria que você dissesse, você falou que não pretende usar o fundo eleitoral, né? O novo não usa. Então, como vai ser essa forma de financiamento e quanto vocês pretendem gastar na sua candidatura? Nós iniciamos a nossa pré-campanha, né, com uma vaquinha virtual, e já animo também a todos que estão nos vendo aqui que queiram contribuir para essa campanha, que queiram contribuir com essas ideias, para acessar o nosso site william.barros30 lá, o Instagram, pode acompanhar a gente, você vai ter acesso à nossa vaquinha, ao nosso Pix, e tudo isso é feito justamente com muitas mãos e muitos corações, Alexandre, no sentido de você literalmente estar contribuindo de uma maneira orgânica mesmo, sabe? Ver a sociedade engajada, ver a sociedade participando da política, entendeu? Ativamente contribuindo para a campanha. A minha previsão de gastos, eu acho que não passa nem de 20 mil reais, ou seja, é uma coisa assim bem assim razoável e, eu acredito, suficiente para você fazer os seus impulsionamentos, para você correr de um lado para o outro também, visitando lugares e cidades, e já está. É aquela coisa que eu acredito que é suficiente para você fazer uma política bem feita e sem privilégios, né? Fechando essa rodada de finanças, um ouvinte nosso, ele
lançou uma pergunta que eu acho que parte dela você já respondeu. Né? Quanto que você recebe hoje trabalhando? Acho que você já mencionou isso da tua profissão. O valor exato também não é o caso de você, Claro. só se você quiser abrir. Mas você falou dos benefícios, falou dos privilégios, das vantagens, né? E desse salário que chega, de deputado federal, que chega a 40 mil, mas que com as vantagens e benefícios passa de 100 mil. E falou que isso é uma bandeira do Novo, uma bandeira sua de combate. Justamente, a pergunta é, o que de prático você vai fazer para combater essa discrepância entre os salários, os gastos da Câmara de Deputados e a realidade da maioria do trabalhador brasileiro? A primeira coisa que tem que se fazer é dar o exemplo na carne, né? Ou seja, cortar na carne, no sentido de nós do Partido Novo, quando assumimos o compromisso, nós assumimos o compromisso de abrir mão de todos os auxílios. Todos os auxílios. Auxílio moradia, auxílio terno, auxílio motorista, combustível. Gente, alucinem. Um deputado tem direito a diárias na sua própria cidade. Se eu saio de Brasília e venho para Foz do Iguaçu, que tenho casa aqui, eu tenho direito a diárias. São as síntese da política brasileira. Abrir mão, por exemplo, da cota parlamentar, abrir mão, por exemplo, da metade dos assessores. Hoje um deputado federal tem acesso a quase 25 assessores. Como é que vai caber no escritório de um deputado federal isso? É uma coisa absurda, né? Pois nós abrimos mão também. E eu acredito que essa é a boa política. Essa é a boa política, fazer a coisa certa sempre, né? Muito bem, William. Você é um rapaz que fala bem, um rapaz que está aí conversando conosco nessa manhã aqui dentro do nosso 2 em 1. Então vamos lançar mais 3 perguntas, né? O Novo lançou 28 candidatos a deputado federal. Quantos, pela conta do partido, poderão ser eleitos no estado? Vocês têm uma conversa entre vocês? Sim. Temos uma previsão de 2 deputados federais, ou seja, nós estamos aí com essa perspectiva, porque o partido está vindo com nomes bem fortes, principalmente da região de Cascavel e de Curitiba. Nós temos 2 candidatos muito fortes. Eu sou um candidato que estou colocando meu nome à disposição, estou correndo para poder ser competitivo e ao mesmo tempo fazer legenda suficiente para poder nós elegermos pelo menos uns 3. Seria o ápice da nossa eleição. A estadual também nós estamos prevendo algo como 2 ou 3 candidatos aí a estadual eleitos pelo Partido Novo aqui. Vão ser os primeiros, né, do estado. Exato. São 15 ao todo, né? Então vocês pretendem 2 ou 3 estaduais também. Você está dobrando com alguém? Sim, a estadual nós estamos fazendo parcerias com o Disseu Soligo, ali em Cascavel. Estamos fazendo ali em Araucária também com o Luciano Filite. E em Curitiba com a Anne Dias. São os meus 3 deputados estaduais que nós estamos juntos aí, correndo, fazendo campanha juntos. E eu acredito que são pessoas de bem. Gente, busquem os deputados do Novo. Pessoas de bem, pessoas profissionais, com capacidade e propostas boas para o Brasil. E nessas caminhadas e conversas já fizeram uma conta de quantos votos eram necessários para o Felipe ser deputado federal? Pro William. Desculpa, Felipe é o candidato a presidente. William. Então, a previsão é mais ou menos essa, né? Primeiro, acho que o nosso coeficiente eleitoral nessa eleição vai ser uns 170 mil o corte, né? Federal, sim. Claro. E aí, se nós tivermos, por exemplo, uma pessoa do partido ou toda a chapa fizer uns 360, nós conseguimos levar 2. Então, mais ou menos essa é a perspectiva. Não importa quanto o segundo tenha feito. Obviamente que o esforço de todos é fazer o máximo possível para poder auxiliar a chapa como um todo, né? Essa é a conta. William, a conversa foi boa. Considerações finais, a gente chegou na reta final, cumprindo aqui nossa ideia desse bate-papo, da nossa conversa. E abrir 1 minuto para você fazer suas considerações finais. Gente, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a H2 Foz, a Rádio Clube. Eu acredito que todos os nossos ouvintes aqui, as pessoas que estão nos vendo, sabem que a política brasileira precisa mudar. Precisamos colocar gente nova, comprometida com transparência, com combate a privilégios, pessoas que não estão usando o fundo eleitoral, pessoas que de verdade valorizam cada centavo do dinheiro do contribuinte, que sabem o que é, né, você levantar todos os dias cedo e fazer, né, o seu pé de meia, correr atrás da sua vida. E eu acredito que existe uma boa candidatura aqui. Olhe para minha candidatura com carinho, busque a gente nas redes sociais, william.barros30. Eu tenho certeza que vocês vão gostar das nossas propostas, tá bom? Beleza. Obrigado, William, pela participação aqui em mais esse 2 em 1, nessa jornada de 40 entrevistas que a gente deve fazer e quer fazer até o final da eleição. Muito obrigado e uma ótima campanha para ti. Muito obrigado.